Oi, gente. Meu nome é Beatriz Trevisan Nunes e eu vou apresentar o seminário para a disciplina de desenvolvimento motor. O artigo escolhido para esse seminário é sobre o desempenho motor de escolares com e sem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. A revista, da onde é esse artigo, é a Consentia Saúde. E as autoras, desse artigo é Juliana da Silva, Andressa Ribeiro Contreira, Renata Capistrano e Thaís Silva Beltrame. Sobre o objetivo do artigo. Sabendo da possibilidade do TDAH estar associado a dificuldades motoras e da importância das avaliações motoras para essa identificação dessas dificuldades, o estudo, ele tem como objetivo principal comparar esse desenvolvimento motor, esse desempenho de escolares com e sem indicativo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na introdução do artigo, consta que o TDAH é um problema de saúde mental bidimensional que envolve atenção e hiperatividade e impulsividade. Nos últimos anos, tem sido o diagnóstico mais comum de distúrbios de comportamento em crianças de idade escolar. Crianças com TDAH apresentam movimentação excessiva, são incapazes de sustentar a atenção, o interesse e a persistência em tarefas de seu cotidiano, mesmo aquelas consideráveis agradáveis pela maioria, tais como brincadeiras e jogos, diferente das demais crianças de sua idade. Essas características podem acarretar prejuízos em múltiplas áreas da vida da criança, como a inadaptação ao ambiente acadêmico, problema nas relações interpessoais e baixo desempenho escolar. Existe um manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, e ele subdivide o TDAH em 3 tipos: o TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, o com predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade, e o TDAH combinado. Muitos autores concordam que o problema é mais comum entre meninos. Essa proporção pode variar de 3 a 5 meninos para cada menina. Essa diferença na identificação pode ocorrer também pelo fato de haver uma maior prevalência do tipo predominantemente hiperativo e impulsivo no sexo masculino. Diante do grande número de crianças em idade escolar identificadas com características de TDAH, pesquisas de diagnóstico e de problemas de desenvolvimento associado ao transtorno são importantes para que se possa compreender melhor e atender às necessidades apresentadas pelos escolares. Agora, falando um pouco mais sobre a metodologia do artigo, o tipo de pesquisa, O estudo ele se caracteriza como descritivo, com delineamento transversal, pois o enfoque se deu na descrição e estabelecimento de relações entre o TDAH e aspectos do desenvolvimento. Desempenho motor de escolares com e sem transtornos de déficit de atenção e hiperatividade motora. Possui também abordagem quantitativa, uma vez que utilizou para a interpretação dos resultados, recursos e técnicas estatísticas. Agora, falando um pouco dos participantes, que eles utilizaram para fazer esse artigo. Participaram do estudo 39 escolares, com idade entre 9 e 12 anos, de uma escola municipal da cidade de São José. Os estudantes eles foram divididos em 2 grupos. O primeiro grupo, G1, composto por 20 alunos, 13 meninos e 7 meninas, com idade média de 10 anos, com indicativo de TDAH. E o segundo grupo, o G2, composto por 12 alunos, 12 meninos e 7 meninas, com idade média também de 10 anos, sem indicativo de TDAH. Os componentes do G2, eles foram escolhidos aleatoriamente, por meio de sorteio, nas mesmas salas de aula das crianças que compuseram o G1, ou seja, com TDAH, respeitando a idade e a proporção de meninos e meninas. E também foram sorteados 20 crianças sem indicativo de TDAH, porém, um menino precisou ser retirado do estudo, pois ele não compareceu nos dias marcados para as avaliações motoras. Agora, os instrumentos utilizados para essa pesquisa foi o Manual de Diagnóstico de Estatística de Transtornos Mentais e o protocolo elaborado a partir
dos critérios desse manual para a identificação de TDAH consiste em um questionário composto por 18 questões fechadas com respostas de sim ou não, que classifica o TDAH de 3 formas, as 3 formas que foram citadas no início do vídeo. A criança ela recebe a classificação de tipo combinado, quando apresenta 6 ou mais sintomas de desatenção e 6 ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade, há pelo menos 6 meses. Tipo predominantemente desatento, quando possui 6 ou mais sintomas de desatenção, no mínimo há 6 meses. E o tipo predominante hiperativo, quando há 6 ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade, há pelo menos 6 meses. Outro instrumento utilizado nesta pesquisa foi a bateria de avaliação de movimento para crianças. Essa avaliação ela consiste em um teste de desempenho motor, aplicável tanto em escolas como em clínicas, para detectar problemas motores em crianças de 4 a 12 anos. Os testes eles são divididos em 3 categorias de habilidades: testes de destreza manual, testes de habilidades com bola e testes de equilíbrio. Esse instrumento de avaliação possui 4 conjuntos de tarefas, apropriados a cada faixa etária específica, respeitando as fases do desenvolvimento infantil. Para a realização dessa pesquisa, foram utilizados os testes para a faixa etária 3, 9, 10 anos e 4, 11 e 12 anos. Para a pontuação total dessa avaliação, foi atribuído um valor de 0 a 5 pontos para cada tarefa. Após a aplicação dos testes, os resultados foram somados e, com base nesse procedimento, são possíveis 3 classificações: problema motor definido, dificuldade motora limítrofe e habilidades motoras normais ou típicas. Agora, sobre os procedimentos para a coleta de dados. Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina, os pesquisadores eles realizaram palestras para os professores da escola investigada, com o intuito de fornecer informações sobre o TDAH. O próximo procedimento foi orientá-los a responder ao protocolo para a identificação do TDAH, conforme consta no Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, e com base nos comportamentos apresentados pelos alunos referentes aos tipos de TDAH, indicando os estudantes para a participação no estudo. Sobre os resultados da pesquisa. Ao analisar a classificação motora por meio da bateria de avaliação de movimento para crianças, em relação ao sexo, observou-se que as meninas do G1 e do G2 apresentam classificação motora semelhante, sendo identificada apenas no G1 uma menina com problema motor definido. Foi verificado que ambos os grupos G1 e G2 houve um maior número de meninos com habilidades motoras normais. A discussão apresentada nesse artigo é sobre, ao avaliar o desempenho motor dos escolares do G1 e do G2, não foi evidenciada uma associação significativa entre o problema motor definido e o TDAH. Contudo, observou-se uma maior frequência de escolares com indicativo de TDAH na classificação problema motor limítrofe e problema motor definido. Esses resultados eles podem ser explicados pelo fato de crianças com TDAH terem uma maior propensão a apresentar problemas de coordenação motora, quando comparados a crianças sem TDAH. Sobre a tabela mostrada no artigo, o estudo, ele foi comparado a uma prevalência de dificuldades motoras entre escolares com e sem TDAH, numa faixa etária de 8 a 11 anos, verificando uma maior prevalência de distúrbios de coordenação motora no grupo portador do transtorno, sendo observadas dificuldades em todas as destrezas motoras. Os autores pontuam que em crianças com TDAH, as dificuldades motoras podem ser atribuídas a sintomas como distração ou impulsividade na realização dos movimentos. E esses resultados eles reforçam as evidências de diferenças no desempenho motor entre crianças com e sem TDAH encontradas no estudo aqui apresentado. Tendo em vista os resultados deste e dos demais estudos apresentados a respeito do desempenho no equilíbrio de crianças com e sem TDAH, sugere-se a realização de pesquisas que tenham como objetivo controlar as atividades de lazer e de vida diária das crianças, a fim de verificar a influência das variáveis, bem como avaliar um número maior de participantes. Outra investigação que confirma esse estudo foi a realização comparando o desempenho motor de escolares com e sem TDAH
na qual foi encontrado um pior desempenho para o grupo com TDAH, nas habilidades mais amplas, finas e no desempenho total. Os autores eles acreditam que as crianças com esse transtornos eles apresentam baixo desempenho por possuírem habilidades globais e concentrações pouco desenvolvidas. Os dados encontrados neste estudo e as informações apresentadas na literatura apontam que crianças com dificuldades motoras possuem frequentemente problemas de atenção e aquelas com déficit de atenção apresentam simultaneamente prejuízos motores, independente do sexo. Diante dos prejuízos advindos das dificuldades motoras e de atenção, são preconizadas prevenções e intervenções psiquiátricas, sociais, educacionais e motoras, a fim de atenuar, o comprometimento que tais prejuízos trazem nas atividades diárias dessas crianças. Concluindo esse artigo, esse estudo ele demonstrou que, apesar de não haver entre os participantes associação significativa entre o TDAH e as dificuldades motoras, essas crianças apresentaram sim uma tendência a um pior desempenho nos testes motores, o que leva a crer que existem fatores limitantes do desenvolvimento motor relacionados ao TDAH. Esses aspectos apontam para a necessidade de avaliações motoras e também de outros fatores relacionados ao envolvimento com a prática de atividades físicas e motoras, que podem contribuir para uma melhora, um melhor repertório motor. Assim, a partir da identificação desses aspectos, podem ser elaboradas estratégias de intervenção motora que atenuem as dificuldades motoras de crianças com TDAH e outros transtornos de desenvolvimento infantil. É fundamental que os profissionais da área de saúde e de educação, em especial psicólogos, pedagogos e professores de educação física, se atentem para a importância das avaliações e implementação de atividades voltadas a essa população no ambiente escolar e para a relevância de intervenções multidisciplinares, visando aumentar as possibilidades de obter resultados positivos no tratamento de crianças com TDAH. Obrigada pela atenção.